todos, tá? Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Sim. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Sou Edjaine Marisa, graduanda em Engenharia Civil, e é com grande prazer que damos início a mais um seminário, temático de novas tecnologias digitais na construção civil. O seminário que hoje terá como tema as aplicações do BIM no canteiro de obras será apresentado pela equipe 3, composta por Pedro Vitor e Matheus Ramos, que terá o suporte da equipe 1, composta por mim, por Hanna Síria. O seminário ocorrerá da seguinte forma: a equipe fará a apresentação do tema e, ao finalizado, ocorrerá um debate para que possa ser tiradas dúvidas acerca do que foi apresentado. O debate será mediado por Hanna e terá a mim como debatedora. Para finalizar, teremos o relato da Hanna, que trará as considerações finais e os pontos mais importantes da apresentação. Dito isso, convido a equipe Pedro Vitor e Matheus Ramos para iniciar sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam me vendo bem e me ouvindo também. Estão me vendo e me ouvindo? Certo? Sim, Pedro. Sim. Ok, então, eu faço parte da equipe 3, eu sou o Pedro Vitor, e junto com o Matheus Ramos faço parte da equipe 3. Hoje nós iremos apresentar o seguinte tema: aplicações do BIM no canteiro de obras, certo? Vou começar aqui dando um panorama geral sobre o nosso trabalho, tudo que iremos discutir durante a nossa apresentação. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito do BIM e tudo que está envolvido, para dar uma base geral para o nosso trabalho. Logo após, vamos abordar as dimensões da tecnologia BIM, que está diretamente atrelada ao conceito do BIM. Aí viremos com o canteiro de obras, alguns tipos e os desafios presentes no canteiro, tá? Para daí, depois dessa relação, a gente começar a aplicar o BIM realmente no canteiro de obras. Aí é o próximo tópico. Após isso, vamos falar sobre as vantagens no uso do BIM no canteiro de obras. Na frente, vamos falar do BIM-BR, que é uma estratégia que vocês vão ver. Logo após, vamos apresentar o nosso case, que será da Camargo Corrêa Infra, e o uso do BIM 360. E, por fim, a nossa bibliografia. Então, começando aqui com o conceito do BIM, para dar base ao nosso trabalho, tá? Então, BIM é uma sigla que vem do inglês, Building Information Modeling, que traduzindo para o português significa modelagem da informação da construção. O BIM é um conceito de virtualização, modelagem e gerenciamento das atividades inerentes ao projeto e à construção de obras de engenharia, tá? A gente consegue ver nessa imagem aí um prédio, né, com BIM, representando o BIM, sendo circulado pelo design, pela construção em si e pela operação, né? Ou seja, o BIM engloba todos esses fatores, tá? Ele pode ser iniciado desde o estudo de viabilidade e pode conter informações como modelagem 3D, levantamento de quantitativos, orçamento, planejamento, gerenciamento e plano de construção, além de dados referentes ao uso e à ocupação. Portanto, é uma tecnologia que une diversas informações, dados e detalhes de todos os projetos relacionados a determinado empreendimento. Contudo, né, mesmo a gente sabendo de todas essas coisas, ainda tem pessoas que acham que o BIM é uma tecnologia que se resume a desenhos 3D ou a softwares de modelagem 3D, e isso não é verdade, né, como todos nós sabemos. Afinal, a modelagem 3D é apenas uma pequena parte, né, do que se constitui o BIM, né, em geral. O BIM, aí eu venho aqui com a frase de efeito, né, que além de um conceito, é uma forma de gestão, tá? Ela que envolve a aplicação de vários sistemas e que são utilizados em diversas etapas do empreendimento. Então, entendendo um pouco sobre o que é o BIM, né, e o seu conceito, eu vou abordar aqui agora as dimensões da tecnologia BIM, né? Aí vamos começar a ter alguma noção de como o BIM pode ser aplicado no canteiro de obra, tá? Então, temos aqui essas 5 dimensões, e logo após vou apresentar a 8ª dimensão, a 6ª dimensão, no caso, que é a dimensão 8D, tá? Então, o que são essas dimensões da tecnologia BIM? Elas são as fases de desenvolvimento de um projeto. Elas compõem a descrição de uma ideia, incluindo não apenas as representações gráficas, como também os custos e o tempo envolvidos, dentre outros aspectos que vamos abordar no conceito de cada uma delas, tá? Começando pelo conceito da dimensão 3D,
que é a modelagem paramétrica. Ela é o nível mais conhecido, né? Que é até aquele conceito que eu mostrei antes. Muitas pessoas acham que o BIM para nisso, né? Apenas a modelagem paramétrica, os desenhos 3D. Então, ela inclui a parte de desenhos bi e tridimensionais. Nessa dimensão, são determinadas, além de dimensionamento de paredes, esquadrias, pisos, o posicionamento de elementos mecânicos, hidráulicos, sanitários, elétricos, né? Então, faz uma abordagem geral do projeto, tá? Apenas em modelagem paramétrica, em desenho tridimensional. Agora, vamos avançar um pouco para o nível 4D, que é o nível de planejamento. A dimensão 4D, ela acrescenta o tempo, né, ao desenvolvimento do projeto e execução da obra, ou seja, ela já pega as informações do 3D, tá, e já acrescenta o tempo que aquilo será desenvolvido, né? Já começa a se integrar as informações, né, e apresentando cada vez mais informações. Então, o 4D já traz a informação de tempo para ser desenvolvido aquele projeto. Ele permite também programar o período de execução de cada etapa, estabelecendo um cronograma interdependente e inteligente, né? Tá? Agora, avançando mais ainda, vamos para o 5D, que é a parte da orçamentação. Então, já tivemos a modelagem paramétrica, tivemos o planejamento e vamos para a orçamentação. Nessa parte são incorporados os custos, a modelagem do projeto. De acordo com o tamanho de paredes, tipos de revestimento, coberturas e outros aspectos, o sistema do BIM, ele calcula quantidades e valores, elaborando um orçamento completo para que não se tenha erro no orçamento, né, que é um dos principais fatores de prejuízo em uma obra, na hora do orçamento do projeto, tá? Vamos agora para o nível 6D, que é o nível de sustentabilidade. Ele analisa as questões do consumo de energia e o desempenho das instalações. O 6D, ele permite a verificação de gastos, como energia durante o processo construtivo, e ele abre oportunidades, né, para escolher insumos e instalações de melhor desempenho, tá? Ele tem uma base de dados e faz uma comparação entre os desempenhos e os melhores insumos e instalações são escolhidos para o projeto. Indo para o nível 7D, completando essas 5 dimensões aqui abordadas, é a dimensão da gestão e manutenção, tá? O 7D, ele permite o controle dos tempos de garantia de diversos equipamentos, manutenções programadas ou preventivas, além da extração de dados relevantes, como status de componentes, manuais de operação, dentre outras coisas, né? Mas essa questão de manutenção mesmo, a gestão e manutenção, né? Como o próprio nome já diz. Aí, avançando mais nessas dimensões, a gente tem a dimensão da tecnologia 8D, que ela já traz um nível de segurança para o BIM, tá? Ela funciona para prever riscos no processo de construção, né? Que está todo mundo ali sujeito a riscos, né? No canteiro de obras. E além do processo de construção, ela trata da segurança no projeto de operação, promovendo sugestões que melhorem a segurança do trabalho e previnam acidentes, ok? Entendendo um pouco essas dimensões, a gente pode agora ir um pouco para o canteiro de obra, se aprofundar um pouco no canteiro de obra, e entender como que o BIM pode ser aplicado nele. Então, vamos aqui para o nosso tópico 3, que será canteiro de obras, tipos e desafios. Começando aqui com os tipos dos canteiros de obras, a gente vai começar aqui pelo tipo restrito. São 3 tipos dos canteiros de obras, tá? Restrito, o amplo e linear. Falando um pouco sobre o restrito, ele é o mais usual em áreas urbanas, como a gente pode ver no slide. Caracteriza-se principalmente pela delimitação de uma área cercada por tapumes ou muros, com um portão que dá acesso ao local. Normalmente são acessos bem restritos, né? Bem compactados mesmo. A gente vai ver uma imagem mais na frente. Esse canteiro de obra restrito. Nesse tipo de canteiro, o planejamento de logística é fundamental para não tumultuar a área de produção que já é limitada. Vocês vão enxergar bem isso aí na imagem que eu vou mostrar. Temos também um canteiro amplo. Nos canteiros amplos, a construção ocupa pequena parcela do terreno, tá? Há múltiplos acessos, espaços para armazenamento de materiais, enfim, de ferramentas. Essa tipologia de canteiro costuma ser utilizada em obras de infraestrutura,
como a construção de pontes e usinas hidrelétricas. São obras de grandes proporções, né? Estádios também entram, né, nesse nível de obra, né? Nível amplo, né? A gente vai ver na imagem também, entender bem esse nível amplo de obra. Já o nível linear de canteiro, eles são estreitos e normalmente englobam obras de rodovia e de canalização. Eles possuem poucas opções de acesso, impõem um desafio de garantir o fluxo adequado de pessoas, né? Senão causa muito tormento ali no meio do canteiro. E, portanto, é um canteiro que precisa ser muito planejado também na parte de máquinas, de operários, como que vai se trabalhar naquele canteiro para que não haja problema na hora dos serviços, né? Por ser um canteiro bem estreito. Aqui, visualmente, vocês visualizam aí o canteiro restrito, certo? A gente consegue ver o acesso ali bem delimitado mesmo, né? Para betoneiras, caminhões Munk ali, até um guindaste no meio ali do acesso. Então, a gente consegue ver que é bem restrito mesmo. Tem que se ter um planejamento, né? Para que a obra não pare por conta de falta de acesso, de recebimento de materiais, porque a área está ocupada por outro caminhão e tal. Temos aqui o amplo. Vocês já percebem bem a diferença de espaço, né, de lugares que se podem guardar, armazenar materiais, áreas de acesso, né, temos vários caminhos aí que tratores, caminhões podem acessar. Então, são obras de grandes proporções, né. E aí, um exemplo do canteiro linear. Temos um exemplo aí, um túnel, né, a questão de um túnel, a gente consegue ver que é bem complicado mesmo aí o acesso de várias máquinas ao mesmo tempo, né? Então, tem que se ter um projeto bem feito para que essa obra ocorra sem muitos problemas. Entendendo um pouco sobre os tipos dos canteiros de obras, vamos para os desafios presentes no canteiro, né? Diariamente. Essa imagem é uma imagem aérea de uma obra, tá? Só para ilustrar mesmo esse slide. Começando aqui pelos desafios, eu vou falar um pouco sobre a variação da capacidade produtiva. O primeiro desafio presente no canteiro de obra. Tá? A gente sabe que em obra, o principal recurso utilizado é a mão de obra de operários. E dessa forma, como eles não são máquinas, a produtividade dos mesmos apresenta alta variabilidade, né? Então, se o engenheiro não conhecer muito bem o operário, colocar uma tarefa que ele não saiba executar muito bem naquele momento, isso pode acarretar na capacidade produtiva baixa, né? E enquanto outros setores estão evoluindo bem, outros vão evoluir muito mal, isso aí causa muito desbalanceamento na obra, né? E muitos problemas. Temos também a falta de materiais, que isso está intimamente ligado ao planejamento sem índice de produtividade, que é um termo que a gente visualiza bem quando se fala em planejamento de canteiro de obras. A falta de materiais ela está presente em diversos canteiros, né? E pode acontecer toda semana. Por quê? Por falta de planejamento e por falta de conhecer a equipe também, né? Os índices de produtividade. Você coloca ali uma equipe para trabalhar em 3 pisos ali no edifício, por exemplo, em uma semana, mas a equipe é capaz de produzir 5 em uma semana, e você fica sem material para aqueles 5 pisos na semana, ou seja, a equipe vai ter que ser retirada daquele local e fazer outro trabalho, né? E já traz aquele serviço que eles estavam fazendo. Então, a falta de materiais está presente em várias obras. Temos também a falha de execução e necessidade de retrabalho. Isso aí está intimamente ligado à alta rotatividade de mão de obra. Quando os operários, os colaboradores, eles mudam de tarefas o tempo todo. Em um dia está fazendo uma tarefa, um levantamento de alvenaria, no outro já está fazendo furos no piso, por exemplo. Isso aí, quando passam para várias mãos o mesmo serviço, acontece muitas falhas de execução. E a necessidade de retrabalho, ela vai ser uma consequência, né? Vai ter que se fazer novamente por ter sido feito errado, né? Passar na mão de muita gente, isso aí dá erro em uma obra. E, portanto, está muito presente também no canteiro de obras. Outro ponto importante que eu vou salientar aqui é a segurança dos trabalhadores, né? Que é um desafio diário também presente no canteiro de obras. Tanto é que a gente trata muito do uso de EPIs e EPCs, né? Temos até matéria na faculdade, né, Higiene e Segurança do Trabalho, que trata muito bem desses assuntos. Então, os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva têm que ser usados, né? Tem que estar presente no canteiro de obras, senão uma obra não funciona, não tem como, tá? Outro desafio é o desconhecimento do projeto, por parte dos mestres de obras, por parte dos operários, por parte até dos engenheiros, que às vezes não conhecem, não sabem o que está fazendo ali, tá? Então, isso aí
vamos falar mais na frente, o BIM vem para sanar esses problemas, tá? Não vai ter mais negócio de desconhecimento de projeto, não vai ter mais desculpa. Isso aí acontece muito ainda pela falta de informação, por passar a informação errada de um projeto e não ter visualmente ali, né, o operário ter, o mestre não ter também, como se deve ser executado, né, como ficará aquilo, né, quando estiver pronto. Então, é um desafio também muito presente. Aí eu ilustro para vocês aí duas imagens interessantes. Uma aí são trabalhadores nas alturas, né, que se arriscam sempre aí tem que trabalhar com essas cordas, essas linhas de vida, com esses equipamentos, e isso tem que se ter, né, um cuidado, tem que se ter uma fiscalização para se fazer esses tipos de trabalho, e a pessoa tem que ser extremamente capacitada, certo? Do lado temos um exemplo de trabalho aí em armações, né, em ferragens, que também causa muito acidentes em obras, né, por serem materiais cortantes, então tem que se ter um cuidado especial também, uma boa fiscalização. Apresentando mais desafios aqui para vocês, falar um pouco aqui sobre erro de cronograma. O erro de cronograma também, ele está atrelado ao planejamento sem o índice de produtividade, como eu falei lá na primeira parte dos desafios. Se você programa para fazer um piso em 2 dias, e você tem capacidade para fazer em 3, 4, entendeu? Em 4 pisos em um dia, no caso. Isso aí você já atrasa o cronograma, causa erros, causa buracos na obra, né? Espaços na obra que não estão sofrendo evolução. Isso acontece muito também. Temos também o atraso de entregas, tá? Aí isso aí vai muito tanto do planejamento do engenheiro, né? Como comprador também, na hora de efetuar a compra, de se planejar com antecedência para pedir o material, né? Quanto também dos fornecedores, que às vezes atrasam por conta própria, né? Por problema de fabricação, enfim, inúmeros problemas que podem ocorrer com os fornecedores também. Então, isso aí tem que se esperar, isso aí, tá? Tem que estar no planejamento e você tem que ter plano B para todas as coisas. Se falta um material para aquele serviço, você tem que ter um material para outro serviço ali, para os seus operários não ficar sem fazer nada em um dia de obra. Ele está ganhando ali e está sem produzir, então é prejuízo. Temos também os erros de medição. Esses erros de medição já são por parte dos engenheiros, estagiários, né? Também por o mau acompanhamento do serviço, né? Do andamento do serviço. Não acompanha direito, então a medição vai sair errada. E quem se prejudica diretamente é o operário, né? Que não vai receber certo pelo que produziu. Outro problema aqui que a gente pode abordar também é a falta de projeto executivo, que nem era para acontecer, né? Mas acontece. Há falta de projeto executivo em certas obras, né? Que não possui cálculos corretos e o planejamento de um profissional do ramo da construção. Então, isso aí só vai acarretar problemas para a obra, tá? Estrutura superdimensionada, tubulações fazendo caminhos pouco otimizados, espaços subutilizados. Então, temos vários problemas aí em canteiro de obras quando não se há um projeto executivo, né? De como que aquilo tem que ser feito, de como que aquilo vai ficar, tá? Falando um pouco agora sobre a desorganização nas frentes de serviço. Isso aí é outro ponto importante também, que você tem que delegar o número certo de pessoas para determinadas frentes. Se colocar demais dá problema, se colocar de menos dá problema também, né? Muita pessoa no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, às vezes não produz o suficiente, né? Porque um atrapalha o outro. Então, há de se ter um planejamento nas frentes de serviço, quantas pessoas vão ficar, quem vai fiscalizar, quem vai, né, orientar. Então, tem que ter tudo isso no canteiro para que possa funcionar. E, por último, temos a desorganização do canteiro em si, né, que é um canteiro desorganizado, seja pela forma do seu layout, né, da sua construção física, seja por conta, né, do mau planejamento, do engenheiro, da falta de limpeza, né, da falta de organização em geral, tá? E aqui eu mostro um exemplo de um layout de canteiro de obras, produzido no Google SketchUp, que é um software, né? A gente já consegue ver aí uma aplicação do BIM, tá? Esses canteiros, eles podem ser projetados, eles podem ser otimizados, né? Porque durante a fase da obra, a obra ela vai evoluindo e o canteiro, muitas vezes, eles tem que ser modificado, né? Porque uma área que estava alocando, por exemplo, o refeitório, vai ser ocupada por alguma construção, alguma coisa que será ocupada aquele lugar. Então, tem que mudar o layout.
e você tem que pensar tudo no acesso de veículos, na área de estacionamento de veículos, né, na área em si da construção, delimitar bem, né, deixar espaços entre determinadas áreas para se ter, né, um acesso ali, uma locomoção mais organizada, né, então a gente consegue ver bem aí um projeto de um layout de canteiro de obras. Essa otimização é muito importante para o funcionamento, né, da obra em si. E aqui eu trago essa NR é a norma regulamentadora número 18, tá? Que ela regulamenta isso tudo do canteiro de obras, tá? Ela regulamenta. O que ela fala? Ela fala que o canteiro de obras, em um dos trechos dela, né? Claro que ela é muito grande, ela fala muito mais coisa. Ela fala em um trecho que o canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. Então, é todo esse esquema, né, que o engenheiro, na hora de projetar um canteiro de obra, tem que se atentar e procurar não fazer de algo errado para que o canteiro ocorra trânsito no canteiro, né, um mau planejamento na hora de colocação de material em certos locais, vai ter problema ali no futuro para a obra. Então, tem que ser pensado e tem que se seguir a norma, tá? A norma 18, ela se trata das condições e meio ambiente do trabalho da indústria da construção. É uma norma muito grande que trata de vários fatores no canteiro de obra e no ambiente de trabalho em si, da construção civil. E aqui eu deixo algumas perguntas, né? Surgem algumas perguntas a partir de todos esses panoramas que eu abordei aqui. Como que o BIM vai entrar no canteiro de obras? Como que a gente vai poder executar o BIM no canteiro de obras? Certo? E, assim, quais as vantagens, né, do BIM também a gente vai abordar e de que forma aplicá-los? Então, eu vou passar a palavra agora para Matheus, que vai abordar um desses tópicos nesse momento. Pronto. Obrigado, Pedro. Espero que todos estejam aí me escutando, me vendo bem também. Estamos sim, Matheus. Pronto, tranquilo. Qualquer coisa, vocês podem me avisar aí pelo chat. Pedro falou aí sobre conceito, né, sobre a definição de BIM, falou sobre os vários desafios, né, que a gente enfrenta, que a gente vê em um canteiro de obras, falou um pouquinho sobre os tipos também de canteiros. Isso tudo a gente vai ver mais detalhadamente como se implanta com o BIM, né? Mas, ao final, ele deixou algumas indagações, né? Algumas perguntas, né? E a primeira foi, por que utilizar o BIM no canteiro de obras, né? Por que utilizar dessa tecnologia, né? E para responder essas perguntas, né? Para responder a primeira dessa pergunta, e por que utilizar o BIM no canteiro de obras, a gente trouxe aqui um estudo, né? Feito pela McKinsey Brasil, que ela fez uma análise aqui no Brasil de 100 grandes obras, né? Esse estudo foi feito ali no final do ano de 2019 e ela analisou 100 grandes obras, né? E obteve o resultado de que 80% dessas obras elas apresentavam em média um atraso de 20 meses, né? Para entregar aquela obra e 80% também tinha um aumento de custo, né? Então, isso são dados alarmantes, né? E outro dado que a gente traz aqui, esse a gente colocou no slide, é que pesquisa feita por essa mesma revista, é que 50%, o Brasil, né, tem 50% de potencial de aumentar a sua produtividade, né? Mas, infelizmente, né, nos últimos 20 anos só houve um aumento de 1% na produtividade na construção civil. E por que né, que isso acontece, né? Isso acontece justamente pela falta de tecnologia aplicada na construção civil, né? Infelizmente, a construção civil ela carece de tecnologia, né? E acaba ocorrendo coisas como esses dados aí, acaba ocorrendo erros como esses aí, né? Infelizmente. E o BIM vem para sanar isso, né? Afinal, o BIM é uma tecnologia e daqui para frente vou abordar, né, um pouco mais, Pedro já falou sobre, como utilizar o BIM aí no canteiro de obras, né? Então, vamos começar aí com algumas aplicações. Bom, a primeira aplicação, né, que pode ser realizada em conjunto com o BIM e que é bastante interessante é o escaneamento a laser, né? Que nada mais é do que uma captura de toda a realidade ali em volta, né? Como a gente pode
pode observar aí na imagem, né? Com o objetivo ali de criar ambientes digitais, né? Ou seja, transferir todo esse ambiente físico aí, transferir ele para um ambiente digital, né? Com a ajuda de algum, dentre os vários softwares BIM, né? E tem esses tipos aí de escaneamento a laser, né? Ele pode ser feito de vários tipos, né? O primeiro é o levantamento topográfico tridimensional, né? Que como a gente pode ver aí na imagem, né? Ele é mais utilizado em escavações, como é esse o caso, e nas fases iniciais de obras, né? Tem uma precisão muito grande. Segundo tipo, né, de aplicação de escaneamento a laser é por meio da fotogrametria, né? Esse método ele é bem menos utilizado, ele consiste no passo a passo de retirar ali fotos, né, com um equipamento de alta precisão e posteriormente levar essas fotos para um software BIM que vai fazer toda a compatibilização, né, que vai transformar esse ambiente físico num ambiente ali virtual, para que possa ser feitas as análises. O outro método é o laser scanning, né, que aí é onde já entra o laser, né, já entra os feixes de luz, como acontece no escaneamento a laser propriamente dito, né, que aí vão ser emitidos, né, diversos feixes de luz ali por segundo, né, que vão transformar todo aquele ambiente em vários pontos, né, e esses pontos eles vão posteriormente ser transferidos para aplicativo não, um software BIM, né, desculpa, e para que seja feita a análise ali com a equipe, né. E por último, um outro método é através de drones, né, que esses drones eles vão estar ligados com o laser scanning, né. Vai ser acoplado ali um laser desse drone e ele vai ser muito útil, principalmente, né, em locais de difícil acesso, né. Então esses drones vão estar ali, vão fazer todo o mapeamento, toda aquela captura da realidade para depois ser transferido, né, todos esses dados para uma plataforma BIM. Aqui a gente vê, né, um exemplo, uma obra aí de reforma de uma igreja, sendo utilizado, né, o laser scanning, a gente pode ver as luzes aí, e essas luzes, né, esses feixes de luz, como eu falei, eles vão captar todas as medidas, né, que estão aí em volta dessa igreja. A gente colocou um exemplo aí de uma igreja, mas esse laser scanner ele pode ser usado tranquilamente no canteiro de obras, né? Aí, como a gente vê, é uma obra de reforma, né? Então, eles utilizam o laser scanner aí, faz toda a captura de dados, né? Toda a captura dessa realidade física. Posteriormente, encaminham ela para uma plataforma BIM, para posteriormente começar toda a reforma e ter como auxílio, né, todos esses dados que foram coletados através do escaneamento a laser. Pronto. Outra aplicação, né, do BIM que pode ser aplicada no canteiro de obra é a realidade aumentada, né, que é bastante interessante, né. Acredito que grande parte da turma já tenha ouvido falar um pouquinho sobre, mas quem não ouviu falar pode imaginar, né, que a realidade aumentada é como se a gente pudesse caminhar pela obra ali e ver ela depois de pronta, né, ver ela ali no futuro, né, através de algum software, né, através de um tablet, como a gente pode ver aí nessa imagem, né, o operário ele está aí com um tablet à sua frente e é possível ver como vai ficar aquela obra ali, a ter uma noção, né, de como vai ficar aquilo depois de pronta, né. E isso tem várias vantagens, né, de ser aplicado no canteiro de obra, né, como, por exemplo, a comparação, né, entre o projeto e a estrutura, como está ali naquele momento, né, e observar o que está faltando ali, observar algum erro, comparar, enfim, né, prever a evolução da obra ali através da realidade aumentada. Aqui a gente vê na imagem outro exemplo, né, a realidade aumentada acontecendo justamente o que eu disse anteriormente, e aqui a gente pode ver, né, que dois softwares se destacam, né, para fazer essa realidade aumentada. São eles, né, que é o Qubity e o Algin, né? Esses dois softwares aí, eles fazem essa realidade aumentada e são softwares bem simples, né? A gente vai ver agora um exemplo.
Então, como a gente pode ver aí no vídeo, né, realmente é uma aplicação sensacional de um software BIM, né? E a gente pode ver aí no vídeo, né, é um projeto elétrico, a gente pode ver ali os vários eletrodutos, as caixas de passagem, caixa de tomadas. Isso ajuda muito, muito mesmo em um canteiro de obras, né? É aí onde em vídeos como esse, né, em ilustrações como essa, em exemplos assim, né, que a gente vê o quão importante é a tecnologia dentro do canteiro de obras, né? Isso é de fundamental importância, isso ajuda muito. Pronto, né? Dando continuidade aí, é uma outra aplicação do BIM, pode ser feito sim no canteiro de obras, é o acompanhamento preciso do cronograma, né? Isso faz com que evite-se atraso ali na obra através do acompanhamento e da análise desses cronogramas, né? Acompanhando de perto ali, através da nuvem, né? Colocando todos esses dados num software BIM. Então, é possível, né? Fazer essa análise e essa formulação desses cronogramas, né? Aqui a gente vê os softwares mais usados, né? São o Navisworks e o MS Project, né? Como a gente pode ver aí na imagem, né? Na imagem é o MS Project aí, né? Pode voltar um pouquinho, Pedro. Esse acompanhamento de cronograma, né, ele já é feito, né, nos canteiros de obras, mas em muitos deles não é feito dessa forma, né? Não é feito com um software desse, com a qualidade e com a precisão, né? Eu já vi, inclusive, em algumas obras, eles utilizam alguns mapas de obras, né? E fazem ali à mão mesmo o acompanhamento de como está a obra, como está o andamento, o que é que falta, os materiais. Então, esses softwares, né, em conjunto com o BIM, ajudam e muito a ter esse acompanhamento preciso. Bom, aqui outra aplicação, né, bastante interessante, principalmente ali nos canteiros de obras restritos, né, como Pedro mostrou, isso é de fundamental importância. Como a gente sabe, né, Pedro falou, o BIM ele vai armazenar todo o ciclo da obra ali, né? Então, quando a gente fala nessa questão, né, que essa aplicação, né, na simulação do tráfego de equipamentos, maquinários, o BIM ele vai armazenar todo o passo a passo da obra. Então, por exemplo, tem algumas construtoras, né, algumas obras que eles não têm o maquinário próprio, né? Então, vai ter dias que eles vão utilizar aquele maquinário, vai ter dias que não. Vai ter dias que é um tipo de maquinário, outro dia é outro tipo. Enfim, tem várias rotas também, né? Então, é de uma complexidade muito grande essa questão do maquinário, né? Principalmente, como eu falei, repito, em canteiros de obras restritos, né? Que isso pode atrapalhar o andamento da obra, né? Pode ocasionar ali atrasos, acidentes. Então, o BIM ele vai armazenar tudo isso, né? Vai armazenar todas as etapas e aí vai ficar muito mais fácil, né? Através de um software, você decidir, né? Que, por exemplo, essa semana a gente vai usar esse tipo de maquinário, né? A outra semana a gente vai utilizar essa rota, né? Então, isso simplifica muito as ações dentro do canteiro de obras. Aqui a outra aplicação, essa bastante interessante e muito importante, né? Que é a otimização dos sistemas modulares, né? Sistemas modulares, a gente pode chamar também, como a gente vê na imagem, são as estruturas pré-moldadas, né? E isso é bastante interessante, essa otimização, né? Porque quando uma construtora, né? Quando uma determinada obra, ela contrata esse serviço de estruturas pré-moldadas, o que é que ela está querendo com isso? Ela está querendo uma execução ali em um menor tempo, né? A montagem ali em menor tempo e uma maior agilidade, né? Que é justamente uma das grandes vantagens desses sistemas modulares, dessas estruturas pré-moldadas, né? Então, quando acontece algum erro, por exemplo, de medição ou alguma peça errada, alguma peça ali que não encaixou perfeitamente, isso acaba se tornando um problema, né? Porque poxa, esse tipo de sistema, né, essas estruturas pré-moldadas foram contratadas para se ganhar tempo e com aquele erro ali, acabou que a gente não tem mais aquela vantagem, né, de agilidade e de tempo. E por meio do BIM, de softwares BIM, a gente pode simular todos esses sistemas modulares, ou seja, todas essas peças pré-moldadas. Então, antes de contratar, a gente já vai ter ali
uma simulação, né, bem real de como vai ficar essas peças na medida de todos os encaixes. E isso vai ocasionar bem menos erros. Pode passar, Pedro. Pronto. E por fim aqui a gente vê a última aplicação, né, que a gente colocou aqui, colocamos as principais, que é a orientação de processos construtivos, né? Como o Pedro falou aí, quando a gente projeta em BIM, né, ali no BIM 3D, como ele destacou ali nas dimensões, a gente simula a construção em um ambiente virtual, né? E isso vai nos dar a grande vantagem de ter uma visão ali do projeto em vários ângulos, né? Isso é bastante interessante, né? Mas vale ressaltar que como é que isso pode ser levado para o canteiro de obras, né? Como é que isso pode ser levado ali para os operários, para os encarregados, enfim, para todos os funcionários que estão ali no campo, né? Isso pode ser feito através de pontos de acesso ali no canteiro de obras, né? Da mesma forma que o operário ele vai ali no almoxarifado, né, para pegar algum material, para pegar alguma ferramenta, pode se ter no canteiro de obras, e isso é muito interessante, se ter ali no canteiro de obras pontos de acesso com tablets, com até mesmo computadores em locais de fácil acesso, para os funcionários treinados irem ali e verem, né, todo o processo construtivo, toda a visão do projeto em vários ângulos. Isso ajuda muito ali no processo construtivo dentro do canteiro de obras. Pronto, né? Dito todas essas aplicações do BIM, né? Agora a gente vai falar um pouco das vantagens, né, do uso do BIM no canteiro de obras, ou seja, quais as principais vantagens que a gente tem ao utilizar uma ou várias dessas aplicações dentro do canteiro de obras, né? Bom, aí, como a gente pode ver, a primeira vantagem que a gente destaca aqui do uso do BIM no canteiro de obras são os ganhos de produtividade, né? Porque, como eu falei anteriormente, né, aquela questão da tecnologia, né? Quanto mais tecnologia agregada na construção civil, mais produtividade a gente vai ter. E esse cruzamento também de informações, né, do projeto ali, juntamente com a execução, isso tudo junto ali no canteiro de obras, isso tem um ganho muito grande de produtividade. Outra grande vantagem é a redução de prazos, né? A gente sabe, Pedro inclusive falou no início da apresentação, que muitas das vezes o atraso ali no canteiro de obras ele está relacionado com a falta de entendimento do projeto, né? Às vezes o operário ali, o funcionário, ele não tem uma visualização precisa do projeto, às vezes falta entendimento até mesmo da sua própria função ali, do seu passo a passo, do que ele tem que fazer e quando fazer. Então, o BIM ele vem para solucionar esse problema, isso nos dá uma grande vantagem, né? Que se o BIM, ou seja, o BIM deixa mais claro todo o processo ali construtivo dentro do canteiro de obras. E isso, consequentemente, vai agregar em muito na redução de prazo, né? Outra vantagem é a redução de erros, né? Ou seja, o retrabalho. Como a gente sabe, né, o retrabalho, principalmente em um canteiro de obras, ele sempre vai existir, né? Mas é de extrema importância tentar minimizar ao máximo esses retrabalhos, né? E o BIM ele dá essa grande vantagem no canteiro de obras, porque você vai estar vendo ali o projeto, né, uma simulação, né? Quando a gente projeta em BIM, a gente tem toda aquela simulação. Então, vai ser possível, às vezes, muitas das vezes, né, corrigir um certo erro ali, corrigir uma certa falha, até mesmo na própria etapa de execução, né? Então, vai ser muito mais fácil. Outra vantagem é a redução de resíduos sólidos, né? Para se ter essa vantagem, a obra, claro, ela já tem que ter um modelo, né, que visa ali a redução dos resíduos sólidos na obra, e o BIM ele só vai potencializar isso. Como? O BIM ele vai armazenar todos aqueles dados, né, aqueles quantitativos, né? Por exemplo, nessa etapa da obra a gente está desperdiçando muito. Nessa etapa da obra a gente está desperdiçando muito tal material. Então isso vai reduzir, né, todos os resíduos sólidos gerados e até agregar em um menor custo, né, para a obra, né? Outra vantagem é a confiabilidade nos cronogramas e orçamentos, né? Isso devido à riqueza de dados e informações que o BIM pode armazenar. Como o Pedro falou, né, ele armazena muitos dados, muitas informações, desde o início até o fim do ciclo de obra, ali dentro do canteiro. Outra vantagem, essa de extrema importância,
é a elevação do nível de qualificação da equipe, ou seja, quando já se tem uma equipe, principalmente dentro do canteiro de obras, né? Quando já se tem ali uma equipe de operários, de funcionários, trabalhando bem com a plataforma, bem adaptado com a tecnologia, entendendo o que é o BIM, por que utilizar o BIM, entendendo tudo isso, quando surgir uma nova tecnologia, aquela equipe ali, ela já vai estar bem adaptada e vai saber da importância daquilo, né? Vai pegar muito mais aquela tecnologia, vai se adaptar, né? A palavra certa é essa, vai se adaptar muito mais àquela tecnologia e tudo vai fluir melhor ali dentro da obra, né? Por fim, uma outra vantagem do BIM dentro do canteiro de obra é a maior segurança para a equipe, né? Pedro, inclusive, falou ali das dimensões do BIM, e o BIM 8D ele vem para solucionar isso, né? Infelizmente, a gente sabe, né, que na construção civil se tem um índice muito alto de acidentes, né? E isso é um grande desafio, né? Se solucionar isso. Mas o BIM ele vem justamente para solucionar isso, né? Para ajudar, né? Para agregar esse tipo de coisa, para que possa ser aumentada a segurança ali para toda a equipe dentro do canteiro de obras. Vou passar Pedro. E, por fim, aí, trouxe mais um dado aqui, né? Que ilustra bem tudo que eu falei anteriormente, né? E esse dado mostra que nas obras sem BIM, né, que não utilizam BIM, 25% do tempo dos gestores de obras é gasto apenas para solucionar problemas imprevistos, né? Ou seja, isso acaba resultando em atraso ali na construção, né? Então, e principalmente em perca de produtividade, né? Então, é o que Pedro já havia falado, né, ali no começo da apresentação, né? O BIM, ele não se resume a apenas um desenho 3D, né? Ele pode solucionar vários problemas, principalmente dentro de um canteiro de obras, né? Que, como a gente já viu, são vários os desafios que a gente encontra dentro de um canteiro, né? E agora eu passo a palavra novamente a Pedro, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o BIM-BR. Pronto, obrigado, Matheus. Vou falar um pouco aqui sobre o BIM-BR, que durante as pesquisas eu achei um tema muito interessante, né? Ele sai um pouco agora do canteiro de obras e vai para a questão mais ampla, né? A questão país, a questão Brasil, mas para a gente entender mesmo como está a evolução da implementação do BIM aqui no Brasil, né? Nos setores de construção e em todos os setores próximos a isso. Então, explicando o que é o BIM-BR, ele é uma estratégia lançada pelo governo federal, tá? Em maio de 2018. Ele tem como finalidade promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e sua difusão no país. Hoje, o BIM-BR, ele já está sendo aplicado, né? A gente vai ver nas fases um pouco mais na frente, mas ele chegou para ficar e chegou como plano de evolução, né, do BIM para o Brasil em si. A gente já vê o governo aí se mexendo para o Brasil não ficar muito atrás, né, de grandes construtoras internacionais, né, que a gente vê vários exemplos aí de obras espetaculares, né, obras funcionais que são entregues no prazo. E o Brasil tem condições de chegar a esse nível, né, de construtoras cada vez mais fortes internacionalmente. E essa estratégia é muito importante para isso, tá? Eu trago aqui alguns dados que essa estratégia nos traz também. Ela fala o seguinte: ela fala que 9,2% das empresas do setor de construção já implantaram um BIM em sua rotina de trabalho. Isso no Brasil, né? 9,2% das empresas no Brasil. Então é muito pouco. É menos que 1 em cada 10 empresas, né? Da construção civil. Isso é muito pouco ainda para o nosso país. Então, grandes proporções que a gente tem. Isso representa apenas 5% do PIB da construção civil. Seja um dado menor ainda, né? Em relação em porcentagem, 5% do PIB da construção civil é quase nada. Seja, o dinheiro rodando ali com BIM é muito pouco ainda no Brasil. E um dos objetivos dessa estratégia é chegar a 50% desse PIB, ou seja, tem que aumentar o número de empresas, né, que apliquem o BIM na construção civil em todas as etapas, e com isso chegar em 50% do PIB da construção civil, tá? Que seja utilizado o BIM, né? 50% das empresas que possuam um PIB de metade do setor da construção civil passem a utilizar o BIM em todas as suas etapas durante a obra. Isso vai fazer com que o país seja muito mais produtivo
e que tenha muito menos dor de cabeça, né, nas obras, tá? Algumas outras metas aqui da estratégia do BIM-BR que eu posso trazer também é o seguinte, que são metas bem palpáveis, a gente pode ver em porcentagem, tá? 10% de aumento na produtividade. Isso aí é bem possível, né? Quando a gente se fala de Brasil, um país muito extenso, muitos estados, né? Se a gente aumentar 1% ali em cada estado, já passa disso aí. Aí a questão de aumento da produtividade, que é bem essencial, né? Do objetivo do BIM-BR, que é aumentar a produtividade. Além disso, ela fala o seguinte, ela fala que 9,7% de redução nos custos da produção. Tem como objetivo isso também, 9,7% dos custos de redução, tá? Isso aí tudo está atrelado, né? Com maior eficiência de trabalho, com maior produtividade, com maior acerto na obra, né? Layout de canteiro certo, materiais comprados de forma certa, né? Orçamento certo, planejamento certo, gerenciamento certo. A redução dos custos vai diminuir. Isso aí é consequência. Então, ela pretende chegar em até 10% de redução dos custos, como seu objetivo. E o outro objetivo dela é também elevar em quase 30% do PIB da construção civil, hoje no país. Ou seja, tudo é uma consequência, né? Você tendo mais eficiência, mais redução de custos, obviamente você vai elevar os seus orçamentos, suas faturas, seu faturamento. Então, pretende-se uma evolução de quase 30% do PIB com essa estratégia. E vamos entender um pouco as fases dessa estratégia, né? Como é que ela está sendo aplicada no país, tá? Ela começou esse ano, ela foi lançada em 2018, mas foi mais fase de preparação, de 2018 até aqui, né? Para as empresas irem se adaptando com o BIM e tal. A partir desse ano, do dia 1º de janeiro desse ano, o BIM, ele já passa a ser exigido em projetos realizados por órgãos e entidades da administração pública federal. Tá? Isso aí eu acho que muitas pessoas desconhecem até esse BIM-BR, né? Então, é um dado muito importante para a gente entender onde o Brasil está, né? Em que patamar o Brasil está de aplicação do BIM. Então, o Brasil já está nesse patamar. Tá? É exigido em projetos realizados por órgãos e entidades da administração pública federal, desse ano já. A segunda fase ocorrerá em 2024, a partir do primeiro dia de 2024, que vai ser a aplicação do BIM tanto no projeto e tanto na construção, tá? Que é o nosso tema, no caso, no canteiro de obra. Vai passar a ser obrigatório no canteiro de obra a aplicação do BIM por parte das empresas. Já a terceira fase, que está daqui a 7 anos, ainda em 2028, o BIM ele será exigido tanto no projeto, tanto na execução, quanto no pós-obra, né? Quanto no pós-obra, ou seja, em todas as etapas da obra, até a fase de entrega, até a fase de gerenciamento, de manutenção, o BIM vai ter que estar presente ali e fazer parte de todo o processo. Aí hoje, o BIM-BR a gente consegue acessar pela plataforma do BIM-BR. Existe uma plataforma online, todo mundo consegue acessar, e essa plataforma é uma iniciativa, é um marco importante, né, para o incentivo à expansão do BIM nacionalmente, e ela fomenta o uso dos processos por órgãos públicos, instituições, organizações privadas e profissionais da AC. Por quê? Ela possui uma Biblioteca Nacional BIM, tá? Tem hospedado nessa plataforma a Biblioteca Nacional BIM, que é muito conhecida por BNBIM também. Lá você consegue ter acesso a vários projetos de BIM, a vários conceitos do BIM que você consegue incorporar no seu projeto, tá? Uma biblioteca muito, muito completa mesmo. Então, a gente vê que o BIM-BR, ele já está chegando com muita força, está sendo executado a partir desse ano, literalmente, né? Já tem decreto, né, que as empresas são exigidas a usar o BIM, né, na fase de projeto, por enquanto, e como vimos posteriormente, será usada também na fase de construção e na fase do pós-obra. Então, é bem interessante a gente ver que o nosso país está se movimentando, né, para a aplicação do BIM, para não ficar muito atrás dos países aí desenvolvidos, né, que já aplicam BIM, tem empresas conhecidas internacionalmente pelo trabalho bem feito, né, com o BIM e todas as suas obras, né, de excelência. Aí eu trago aqui 2 frases importantes aqui que eu peguei pesquisando esse assunto. A primeira é a seguinte: a primeira fala que o BIM é um caminho sem volta, só vai sobreviver quem se adaptar. Isso aí a gente vê a cada ano, né? Cada ano que passa a gente vai mais se ouvir essa frase, vai mais a gente ter noção que essa frase é uma verdade. As construtoras que não se adaptarem ao BIM vai acabar ficando para trás, vai acabar perdendo seu valor,
vai acabar perdendo obras, né? Enfim, equipes de trabalho, porque todo mundo vai se interessar em trabalhar em uma construtora que aplica o BIM, né? Outra frase interessante que eu posso falar aqui também, que eu pesquisei e achei aqui, ela é falada pelo arquiteto urbanista pela USP, Rogério Suzuki, em um vídeo de aplicações do BIM, que tem até no YouTube. Ele fala o seguinte, ele fala que não existe uma coisa que é cara, existe uma coisa que não tem valor. Então, a gente pensa muito, né, na questão do valor do BIM, né, quanto vai custar, qual que vai ser o impacto disso para cada empresa. E a gente não pode pensar assim, a gente não tem que pensar que é um custo, tem que pensar que é um investimento, né? Um investimento por parte da empresa, porque aquilo vai dar retorno muito rápido, de forma muito rápida, né? Os impactos do BIM na obra são gigantescos, são enormes. Então questão de orçamento, questão de planejamento, vai facilitar todo um projeto estrutural, projeto construtivo, facilita em todos os lados, todos os cantos do projeto. Então, é importante a gente pensar que existe essa frase aí, né? Não existe uma coisa que é cara, né? Existe uma coisa que não tem valor. Então, a partir do momento que você fala que uma coisa é cara, você está dizendo que ela não tem valor, tá? Então, o BIM, a gente não pode dizer que é caro. O BIM tem muito valor, sim, para ser incorporado em todas as esferas aí da construção. Agora eu passo a palavra para o Matheus, que vai falar sobre o nosso case. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Falar um pouquinho agora sobre o nosso case, né, que foi a Camargo Corrêa Infra, uma empresa especializada em infraestrutura, empresa especializada em construção pesada, né? Pode passar, por favor, Pedro. Pronto. Então, a gente escolheu esse case, né, essa empresa, justamente porque é uma empresa de grande sucesso, né, na aplicação do BIM. É um case de sucesso, já uma empresa que já palestrou, inclusive, fora do país, mostrando a sua realidade, né, com o BIM. Já fez diversas palestras aqui no Brasil. Tem uma parceria com a Autodesk, né, firmada recentemente. Então, é uma empresa que se orgulha de utilizar o BIM, né? Essa frase aqui, a gente pode encontrar ela assim que a gente entra na página inicial da CC Infra, né? Que diz que a CC Infra é referência em BIM na construção pesada, né? Ou seja, eles usam o BIM, eles sabem da importância de se utilizar o BIM, e eles se orgulham, né, de utilizar o BIM, né? Utilizar esse modelo de gestão, né? Mas, e aí, como foi que isso começou, né, nessa empresa, né? Como foi que eles passaram a utilizar o BIM? Como foi que eles descobriram a importância do BIM, né? Isso pode ser respondido nessa frase aqui, que a gente encontrou de uma entrevista de Januário Soares Dolores, que em 2020 hoje não é mais, mas em 2020 era o presidente da empresa, e um trecho da entrevista, ele diz que o grande passo para melhorar a competitividade da empresa foi democratizar o BIM, fazer com que ele chegasse às obras. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aí quando ele diz democratizar o BIM? É justamente isso, né? Levar o BIM para o canteiro de obras, levar o BIM ali para os operários, para os encarregados, enfim, para os funcionários que estão ali fazendo a coisa acontecer, né? Fazendo a obra progredir, né? Então ele viu no BIM, viu na oportunidade de levar o BIM para o canteiro de obras, uma forma de melhorar a competitividade da empresa dele. Isso é bastante interessante, né? E agora falando um pouquinho de como começou a implementação do BIM no canteiro de obras da Camargo Infra, eles começaram utilizando esse software, né, que é o BIM 360, o Autodesk BIM 360. Apesar do nome, né, o BIM é muito mais que isso, né, a gente já falou sobre isso. Esse é apenas mais um software, né, de tantos outros, mas a função desse software é guardar, né, armazenar todos os dados ali do projeto, todo o ciclo da obra na nuvem, né, para que toda a empresa, né, tanto os operários ali no canteiro de obra, tanto todos os profissionais ali na sede da empresa possam ter acesso a esses dados, a esses projetos, a essa infinidade de dados que podem ser armazenados no BIM 360, né? Para para essa plataforma ela ser utilizada na empresa, né, foi realizados vários treinamentos, né, o que é bastante importante quando a gente fala na implementação do BIM em alguma empresa, né, e isso foi feito na Camargo Corrêa, né, eles fizeram vários treinamentos
tanto no campo, tanto no canteiro de obras, quanto na sede da empresa, enfim, nas diversas frentes da empresa, né? Como a gente vai poder ver agora aqui no vídeo, é um feedback, né, dos operários, dos funcionários, após um treinamento. Uma palavra que define para mim é eficiência. Tecnologia. Transformação. Futuro da construção. Integração. Formação. Colaboração. Digitalização da construção. Eu fico muito contente em poder estar disseminando essa cultura de inovação, essa aplicabilidade do BIM dentro da nossa obra, que de fato ela é útil, que ela tem nos ajudado a produzir com maior eficiência, a gente consegue ter uma gestão melhor dos nossos recursos, consegue visualizar melhor a questão da logística, dos materiais, poder difundir isso com outras pessoas é melhor ainda, você se sente um agente de mudança, um agente de transformação. O curso de BIM, ele apresentou muito aprendizado, conhecimento. Teve presença de várias partes do processo, do BIM, e houve uma troca muito importante na engenharia com a experiência de profissionais que atuam na área de infraestrutura. O principal é o acesso imediato a uma obra inteira. E eu acredito que quanto mais você divide, mais você está ganhando. E falar do BIM para mim é muito bom. Muito interessante, né, o vídeo, a gente vê todos os profissionais ali dando feedbacks positivos, né, sobre o treinamento e sobre a aplicação também, que eles já estavam fazendo ali do BIM no canteiro de obras, né, mas vale ressaltar que toda mudança, como a gente sabe, né, não só em um canteiro de obras, mas em um canteiro de obras, eu acredito pessoalmente que isso é potencializado, que toda mudança ela gera um certo desconforto, né? Ainda que o objetivo do BIM, desses softwares, desse modelo de gestão, seja facilitar a vida de todos esses operários, de todos esses funcionários, né? Mas no início, realmente, é bem difícil, né? Lidar com uma coisa até então desconhecida, né? Para alguns funcionários, mas como a gente viu no decorrer da apresentação, o BIM só tem a agregar, por mais que no início seja difícil, ele vai trazer várias vantagens para essas obras e para o canteiro. Pode passar, Pedro. Pronto. Aí aqui a gente vê, né, de maneira bem resumida, como funciona as frentes de trabalho, né, da Camargo Corrêa Infra com esse software, né, o BIM 360. Camargo Corrêa Infra ela busca integrar essas três frentes, né, que é o escritório, a equipe jurídica e o canteiro de obras. No escritório da empresa é instalado uma tela interativa, né, para que todos os profissionais que estejam ali eles possam acompanhar, né, o andamento da obra. Como eu falei anteriormente, o BIM 360 Autodesk ele tem essa função, né, de armazenar tudo ali na nuvem, e o pessoal do escritório pode acompanhar, a equipe jurídica pode acompanhar isso também, todos esses dados, para resolver eventuais problemas, seja no funcionamento do software, seja algum problema relacionado ao canteiro de obras, à obra em si. E, por último, mais importante, busca integrar também o canteiro de obras ali, né? Como falou o presidente da empresa ali em 2020, né? Eles começaram a utilizar o BIM justamente para isso, para democratizar, levar o BIM para o canteiro de obras, né? E ali os profissionais, como a gente pode ver aí na imagem, né? A imagem de um treinamento, né? Os profissionais ali com os softwares devidamente instalados ali nos tablets, enfim, nos celulares, eles podem fazer um acompanhamento ali devido de tudo que está acontecendo na obra, né? Fazendo toda essa integração entre escritório, equipe jurídica e canteiro de obras. Por fim, né, mais uma utilização da Camargo Corrêa Infra, aí nessa obra, né, a obra da estação metrô Morumbi. Aquele vídeo, né, eu não falei anteriormente, mas aquele vídeo foi feito lá, com os profissionais lá nessa obra. E aqui a gente pode ver uma foto da obra, né, de 2019, né, dessa estação do metrô. E no início dessa obra, a Camargo Corrêa Infra utilizou o escaneamento a laser, né? Por que eles utilizaram esse escaneamento a laser, né? Justamente porque essa obra ela é uma extensão de uma estação já existente, né, nesse local. Então, ali com um fluxo muito grande de pessoas, com uma movimentação intensa. Aqui do lado, a gente pode ver isso também pela foto, um pouquinho, né, que é na cidade de São Paulo. Então, aí provavelmente tem bastante movimento, um fluxo grande de pessoas. Então, antes de começar a obra, eles fizeram todo um escaneamento desse local, né,
através de equipamentos com a alta precisão, como eu falei lá nas aplicações. Então, eles podem, durante todo o ciclo da obra, estar acompanhando, né, através desse escaneamento a laser, através desse levantamento da realidade, sem precisar ter profissionais em todo o entorno da obra, né, o que seria bastante difícil, né, por causa dessa movimentação intensa. E, para finalizar, né, a gente trouxe essa frase aí de Bill Gates, que ele fala exatamente sobre tecnologia, né? O BIM é uma tecnologia que a gente falou muito aqui na apresentação. A gente fala aí também da construção civil, né, que não tem um investimento alto em tecnologia, e essa frase dele resume muito bem o que é o BIM, né, o que é a aplicação do BIM no canteiro de obras, né, que ele diz. A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência, né? Então, isso se aplica muito bem ao BIM, principalmente no canteiro de obras, né? Não se deve implementar o BIM achando que ele também vai fazer milagre, né, entre aspas, né? Não, ele vai aumentar a eficiência ali daquele canteiro, né? Ele vai aumentar a produtividade. Como eu falei, a tecnologia está aí para isso, para aumentar a produtividade. Mas ela também não vai... A tecnologia BIM, ela não vai transformar uma obra, um canteiro de obras, né, completamente ineficiente em um canteiro de obras eficiente, né? Isso, infelizmente, não é possível. E isso é uma grande lição que a gente tira dessa tecnologia. E essa foi a nossa apresentação, né? Quero agradecer aí pela paciência e atenção de todos, e passar agora a palavra aí para Ediane, a coordenadora da apresentação. Muito obrigado, meninos, por essa excelente apresentação. E agora eu vou convidar a nossa mediadora para darmos início do debate. Boa tarde, vocês estão ouvindo? Sim, Hanna. Vamos dar início ao debate, que ocorrerá da seguinte forma. Serão 2 blocos, no qual o primeiro serão feitas as questões da equipe de apoio, uma por vez. A equipe 1, a equipe 2, a equipe 3, no caso, irá responder. E depois serão feitas as perguntas do público. Quem tiver pergunta, pode ir colocando aí. Aproveite o tempinho. E eu passo a palavra para a debatedora Ediane. Obrigado, Hanna. E a primeira pergunta que eu tenho é que foi apresentado, né, as dimensões, e uma das dimensões muito trabalhada foi a 8D, né, que vem sendo idealizada aí na questão da segurança do canteiro de obras. Em relação às outras dimensões, né, 4D, 5D, 6D, 7, elas podem ser utilizadas no canteiro de obras, e se sim, como elas podem ser utilizadas? Beleza, obrigado aí pela pergunta. Eu vou responder essa. Todas as dimensões, elas podem ser usadas, tá, no canteiro de obras. Até porque o BIM é integrado, né? Ele é literalmente a integração de todas as informações da obra. Aí, por exemplo, o 8D já é utilizado na questão de segurança, né? Na questão dos EPCs, dos EPIs. O 4D na questão de planejamento do dia a dia na obra, né? Já que o 4D se trata do planejamento. A questão do 5D é a questão de orçamento, né? Ou seja, você tem que estar por dentro ali de tudo que está se comprando na obra e tal, se tem um gasto a mais, um gasto a menos. Então, uma ferramenta a mais, um aluguel de alguma máquina, você tem que estar por dentro ali diariamente, né, nessa questão do orçamento também, e o BIM ajuda muito nisso. Tem a questão do 6D, que é a questão da sustentabilidade, né? Ou seja, e ela está diretamente ligada ao consumo de energia. Diariamente, lá no canteiro de obra, a gente tem também, né, o consumo permanente de energia, né? Em quase todas as atividades se utiliza a energia elétrica, então tem que se ter esse controle 6D também no canteiro. Já o 7D é a questão da gestão de instalações, né?
ou seja, está diretamente ligado também, até porque na parte da construção civil, no canteiro de obra, né, tem várias instalações provisórias, né, porque depende muito da frente de serviço, que certos operários estão atuando. Então, precisa de um ponto de energia ali, né, um ponto de energia aqui. Então, são feitas instalações, né, e há muitas mudanças também nessas instalações, caixas de medição. Então, é necessário também essa tecnologia 7D na gestão dessas instalações, tá? Então, tudo pode sim se aplicar ao canteiro de obra, beleza? Muito obrigada, Pedro Victor, pela resposta. Edjaine, pode fazer a próxima pergunta. Obrigada, Pedro, aí também pela resposta. Minha próxima pergunta o BIM, ele pode ser aplicado na integração dos requisitos em questão da segurança e saúde do trabalho, das obras, do canteiro de obras? Obrigado pela pergunta, Diane. E sim, o BIM ele pode sim ser aplicado na integração com esses requisitos de saúde e segurança do trabalho. Eu, inclusive, falei isso nas vantagens, né? Que uma das principais vantagens do BIM, se utilizar o BIM, é que o BIM, ele sim auxilia todo o processo de saúde e segurança do trabalho ali, né? E como é que isso acontece, né? Como foi falado, o BIM ele tem essa capacidade, né? Vários softwares têm essa capacidade de armazenar dados, né? Então, é possível fazer um mapeamento ali das principais situações de risco, né? Dentro de um canteiro de obras, ou até mesmo das etapas, né? Que contém mais riscos, né? Pedro, inclusive, mostrou algumas imagens no início e algumas atividades com altura, né? Então, com o BIM é possível mapear todas essas atividades que tem um risco maior para o operário, né? E com todos esses dados, né, esses dados podem ser passados através da nuvem para toda a equipe ali, né, que faz a segurança, a saúde e segurança do trabalho na obra, e eles podem traçar, né, tomar as melhores decisões e traçar as melhores estratégias para atender aos requisitos de saúde e segurança do trabalho e beneficiar a segurança de todos os operários ali dentro do canteiro. Obrigada, Matheus Ramos. Edjaine, iremos para a última pergunta do primeiro bloco. Certo. Bom, na apresentação de vocês falaram um pouco sobre a questão, né, do BIM-BR, da questão do governo, mas na visão de vocês, como o governo e a universidade ela podem influenciar mais no uso do BIM na construção civil e no canteiro de obras? Bom, obrigado pela pergunta. A questão do governo, né, é uma questão positiva já, eu achava até que era negativo antes de fazer as pesquisas, mas por conta desse BIM-BR, dessa iniciativa muito importante, eu acho que o governo já está se mexendo bem para incorporar o BIM, né, cada vez mais na construção. Então, o que o governo deve fazer mais é mais incentivo, cada vez mais incentivo, né, alimentar mais a biblioteca que tem disponível na plataforma BIM-BR, né, para cada vez ter mais opções de projetos, enfim, de conceitos do BIM para que se possam ser utilizados, sempre visando a otimização do projeto e da construção. E quanto às universidades, bom, é um ambiente acadêmico, né? Lógico que pode ser também muito bem fomentado, né? Esse uso do BIM por parte dos professores, né? Apresentação de cenários atuais sobre como está, né, o uso do BIM na construção civil em geral, né, sempre atualizando os alunos a respeito desse assunto, porque o aluno vai sair da faculdade para o mercado de trabalho e vai ser necessário, né, ter muita noção de BIM já, né, porque vai selecionar muitas pessoas, né, você tendo conhecimento do BIM, você teoricamente você vai estar à frente de muitas pessoas já que não saibam nem o que é o BIM, tá, para uma empresa de construção. Então, a universidade pode sim fomentar o conhecimento do aluno, né, nesse lado, tanto por parte dos professores, tanto por parte das empresas júnior até, né, que tem, no caso da Univasf, tem a Concretize, tem a Energize, né, também. Então, lá nos projetos deles, lá nos trabalhos deles, também podem ser já aplicado essa tecnologia BIM, né, já como forma de estudo e como forma mesmo de treino, né, para o mercado de trabalho em si.
tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada, Pedro Victor. Encerramos assim o primeiro bloco e daremos início ao segundo bloco, no qual serão feitas as perguntas do público. Eu convido Pedro Henrique, ele vai fazer uma pergunta por áudio. Opa, boa tarde. Eu queria primeiro parabenizar aqui pela apresentação, foi uma excelente apresentação. E vou seguir para a pergunta. Minha pergunta tem um pouco de relação com a pergunta de Victor, que é mais puxada para o setor público. E a pergunta é o seguinte, tipo, qual o principal empecilho que vocês acham que dificulta, né, a implementação do BIM no canteiro de obras do setor público? Porque pelas vantagens que vocês apresentaram que o BIM oferece, né, não faz muito sentido não utilizá-lo, principalmente voltado no setor público, porque o setor público ele tem que ser eficiente, ele tem que dar à população com o menos gasto possível. Então, você não teria lógica de não usar, mas, ao mesmo tempo, não é muito difícil você passear por alguma cidade, ou por aqui mesmo na região, e você observar uma obra inacabada ou então abandonada. Então, tipo, qual o principal empecilho vocês acham que atrapalha a implementação do BIM no canteiro de obras no setor público? Obrigado pela pergunta, Pedro. Acredito que o principal empecilho, né, Pedro, inclusive, falou sobre isso no início da apresentação dele, né, e ele falou uma frase que pode ser muito bem encaixada para responder essa sua pergunta, né, em que uma tecnologia como essa, como você mesmo falou aí, ela tem várias vantagens, né, e realmente não faz sentido ela não ser aplicada, principalmente nas obras públicas, né, mas a questão do custo, ela pesa bastante, né. Acredito que esse seja o principal empecilho, né. O setor público, ele não enxerga o BIM, ele talvez enxergue essas vantagens do BIM, mas aí eles barram no custo, né. Ele não vê ali essa tecnologia ela vai dar um retorno a longo prazo ali para aquela obra, né, para todas as obras públicas, né. Aliado a isso também tem a questão do todo o treinamento, né, que a equipe em um canteiro de obras ela tem que receber, que se dificulta bastante. E acredito que esse seja outro empecilho também para a implementação do BIM no canteiro de obras, né. Então, na minha visão, realmente, concordo com você, não faz sentido o BIM não ser implementado. E, para mim, esses são os dois principais empecilhos, né. A visão ultrapassada, né, dos gestores públicos, de que o custo ele se sobressai a essa tecnologia, e a questão do desconforto, né, de poder implementar uma tecnologia como essa ali dentro do canteiro de obras, né, algo tão novo, né. Muito obrigada, Pedro Henrique, pelo questionamento e Matheus Ramos por tirar as dúvidas. Eu passo a palavra para a Edjaine, a nossa debatedora. Agora eu vou ler a pergunta do Victor. É a seguinte: eu fiquei com dúvida a respeito do BIM-BR. No caso de obras públicas, as empresas que não utilizaram o BIM em seus processos podem ficar impedidas de participar de licitações? Obrigado pela pergunta aí, Vitor. É o seguinte, o BIM-BR, a partir desse ano, né, já se trata de um decreto, né, um decreto presidencial. Então, com certeza, ela pode ficar, sim, impedida de participar de licitações, porque trata-se de um decreto já formalizado, né, e isso aí já foi, até foi lançado em 2018, teve 3 anos, né, para adaptação das empresas para incorporarem o BIM no seu projeto de construção e de trabalho. Então, as empresas públicas que não aplicarem o BIM no seu projeto, está, sim, com grandes problemas, né, na questão de licitações, tá? Isso aí já é questão mesmo que de lei, mesmo de regra, tá? Obrigada, Pedro Victor, pela resposta. Não tendo mais dúvidas, perguntas, vamos passar para a última parte, a do relato. Será feita também por mim. Para finalizar, eu irei fazer um relato do que foi visto nessa tarde.
O seminário de hoje, cujo tema foi a aplicação do BIM no Canteiros de Obra, apresentado pela equipe 3, composta por Pedro Victor e Matheus Ramos. Inicialmente, Pedro Victor ele trouxe o conceito do BIM, que consiste em um modelo de construção que pode ser iniciado desde o estudo de viabilidade e pode conter informações como modelagem 3D, levantamento de quantitativos, orçamento, planejamento e plano de construção, e dados referentes ao uso da ocupação. Além de salientar também que o BIM ele não se resume a desenhos 3D ou a softwares de modelagem 3D. O BIM, além de um conceito, ele é uma forma de gestão. Logo após, a equipe trouxe os tipos de desafios no canteiro de obras, nos quais os tipos de canteiro são o restrito, que é usual em áreas urbanas, o amplo, composto de múltiplos acessos e espaços para armazenamento, e o linear, que ele é estreito para obras de rodovias e de canalização. Além da definição e explicação, a equipe trouxe imagens desses tipos de canteiros, facilitando a compreensão por meio da visualização. Entre os desafios, Pedro Victor citou a variação da capacidade produtiva, a falta de materiais, a falha de execução e necessidade de retrabalho, a segurança dos trabalhadores, desconhecimento do projeto, erros de cronograma, atraso de entregas, erros de medição, falta de projeto executivo, desorganização nas frentes de serviços e desorganização no canteiro. Ademais, a equipe falou da NR18, que trata das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, na qual conclui-se que o canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. O próximo ponto abordado foram as aplicações do BIM no canteiro de obras, apresentados por Matheus Ramos. E essas aplicações foram o escaneamento a laser, que consiste no levantamento topográfico tridimensional, com digitalização das estruturas e importação dos dados 3D para o BIM, permitindo assim uma análise eficiente no desenvolvimento da obra. Outra aplicação foi a realidade aumentada, que é uma camada de informação digital adicional no campo de visão do usuário, que permite a comparação entre o objeto salvo no BIM com a estrutura construída até o momento. Ele também apresentou os softwares que se destacam e apresentou um vídeo da utilização do aplicativo Algin. Outra aplicação foi o acompanhamento preciso do cronograma, onde ele mostrou softwares com compatibilidade BIM, que eles proporcionam a análise de interferências, bem como a formulação de cronogramas realistas e bem detalhados. Outra aplicação também foi a simulação do tráfego de equipamentos e maquinário. Por meio de simulações, é possível definir qual maquinário será necessário, bem como a melhor rota. Com isso, evita-se atrasos e acidentes de trabalho. Também teve a aplicação da otimização de sistemas modulares, onde as estruturas metálicas e pré-moldadas, elas necessitam de grande precisão nas medidas, e é aí que o BIM entra, permitindo desenvolver módulos se tivesse em loco. E, por fim, a última aplicação foi a orientação para processos construtivos. Ele trouxe a visão de projetos em vários ângulos para auxiliar os operários na execução dos serviços. Em seguida, Matheus Ramos, ele trouxe os pontos positivos e vantagens do BIM no canteiro de obra, como, por exemplo, assegurar ganhos de produtividade, redução de prazos para a conclusão de obras, redução de erros, retrabalhos no canteiro de obras, redução de resíduos sólidos na construção civil, maior confiabilidade de cronogramas e orçamentação, elevação do nível de qualificação profissional na atividade produtiva e maior segurança da equipe. A equipe também ressaltou a importância de utilizar o BIM no canteiros de obras por meio de dados, onde eles trouxeram pesquisas que cerca de 50% do potencial de aumento de produtividade no Brasil, além de 1% do aumento da produtividade no Brasil nos últimos 20 anos decorrente do BIM, e no caso das obras sem BIM, onde cerca de 25% do tempo dos gestores é gasto apenas para solucionar problemas imprevistos. Dando continuidade, Pedro Victor falou sobre o BIM-BR, que é uma estratégia lançada em maio de 2020
2018 pelo governo federal com o objetivo de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e sua difusão no país. Ele trouxe dados que mostram a importância da aplicação do BIM, ressaltando o objetivo, que é de 50% do PIB, passe a utilizar o BIM, além das metas da estratégia, como, por exemplo, 10% de aumento da produtividade, 9,7% de redução nos custos de produção e elevação em 28,9% do PIB da construção civil. Ainda sobre o BIM-BR, foram apresentadas as 3 fases, na qual a primeira fase ela teve início agora, em 1º de janeiro de 2021, no qual o BIM será exigido em projetos de arquitetura e engenharia civil. A segunda fase terá início em 1º de janeiro de 2024, no qual o BIM será exigido nos projetos e na execução das obras. E, por fim, a terceira fase terá início em 1º de janeiro de 2028, em que o BIM será exigido em projetos, execuções das obras e pós-obras, no gerenciamento e manutenção. Para finalizar, a equipe trouxe um case do BIM no modelo de construção virtual da Camargo Correia Infra, que é uma empresa de engenharia e construção que apostou na metodologia BIM por meio de parceria com a Autodesk. Essa empresa investiu em práticas até então inéditas no mercado brasileiro, como, por exemplo, o uso da tecnologia móvel no canteiro de obras por meio do Autodesk BIM 360. Para finalizar, eu passo a palavra para a coordenadora de Jaime. Muito obrigada a todos, a Hanna e aos meninos e o pessoal que participou. Estamos encerrando agora o seminário. Agradecemos a todos, né, pela atenção e participação. E agora eu vou passar a palavra para o professor Sérgio Mota para fazer suas considerações.